Hoje o programa Ação Parlamentar recebe o deputado estadual Luiz César Bueno, do PT, que vai falar sobre o programa de recuperação e recolocação profissional para pessoas portadoras de doenças de alcoolismo e dependência química. Deputado, muito obrigada pela sua participação conosco aqui mais uma vez. Uma satisfação muito grande falar com todos vocês da TV Assembleia. Deputado, o que pretende na prática esse projeto de lei de sua autoria que foi apresentado recentemente aqui na Casa? Esse projeto ele tem vários objetivos. O primeiro dele é abrir um debate na sociedade em relação à realidade do jovem dependente químico, das pessoas drogadas de forma geral. Nós vivemos hoje numa sociedade selvagem. Antigamente, a droga ela estava presente apenas nos grandes centros urbanos. Lamentavelmente, hoje até nas pequenas cidades com 5, 3 mil habitantes, a questão das drogas já virou um ponto crucial, que está trazendo muitos prejuízos a todas as famílias. Então nós temos que tratar esse problema diante de 3 fases. A primeira fase é a prevenção. A segunda fase é tratar a pessoa drogada, dando a ela a condição de se recuperar, de ter um tratamento e largar as drogas. E após isso, é o ponto principal do nosso projeto, é a socialização, o retorno à sociedade, o retorno ao mercado de trabalho, à escola e a ter uma vida social. São esses os pontos que nós estamos abrangendo nesse projeto. E o senhor acredita qual será, entre esses pontos, o maior desafio? Eu acredito que, primeiro, todos os pontos são desafiadores. Primeiro, é necessário campanhas de prevenção. Para ter uma campanha de prevenção, nós temos que equipar os órgãos públicos que tratam com a criança, com o adolescente, da necessidade de ter uma consciência e correr das drogas. Para isso é necessário o apoio da família e da escola. Na escola, já é objeto de um outro projeto de nossa autoria, é a presença de um psicólogo e de um assistente social na escola. Porque se você tem um psicólogo nas escolas, a mínima alteração de comportamento que um jovem e a criança possa ter, ele já vai para um departamento psicológico e ali, às vezes, com uma correção de curso, você evita um problema maior. Portanto, a presença de um assistente social e também de um psicólogo nas escolas é importante. Segundo aspecto, é muito difícil conseguir uma vaga para um dependente químico hoje. As unidades de saúde não estão preparadas, o poder público não está preparado. Houve toda uma propaganda em torno dos chamados CREDEX. Agora, depois de 6 anos que os CREDEX estão começando a sair do papel, mas, se eu não me engano, 2 unidades apenas, isso não reflete a realidade da drogatização que vive o Estado. Então nós precisamos urgentemente fazer convênios, iniciar um processo de parcerias com as prefeituras para construção de instituições para dependentes químicos, porque é necessário, é uma questão de saúde pública. E o terceiro aspecto, já numa fase final, é a colocação no mercado profissional. Então faz-se necessário que tenha uma conscientização das empresas, dos empresários, uma conscientização da família, para ter um acompanhamento pós o processo de recuperação do drogado, para que ele tenha uma reinserção no mundo do trabalho, na escola e na sociedade. Deputado, o CREDEC já não realiza um trabalho semelhante a esse? A questão, o CREDEC, ele tem um programa interessante, mas ele atende pouquíssimas pessoas, 2, 3% do número de drogados. A questão é que a droga transformou-se numa questão de saúde pública. Ela está presente nas famílias, nas esquinas, nas escolas, nas igrejas, está presente em todos os setores da sociedade. Aí entra um outro debate que nós temos que fazer, que é a própria questão da segurança pública.
Para ter um drogado, a droga tem que chegar até ele. Para a droga chegar até ele, essa droga tem que vir de algum lugar. Ela é transportada. Ela sai de um lugar X e vai para um lugar Y. Nesse transporte, tem que ter uma presença policial intensa para que a droga não chegue até os pontos de consumo. Isso é complicado, né, deputado? Eu tenho aqui um dado que, segundo o levantamento do IBGE, em 2016, mais da metade de jovens tem acesso precoce a bebidas alcoólicas e às drogas ilícitas. Como que o senhor vê essa relação de jovens estarem cada vez mais tendo acesso a esse tipo de dependência? Olha, é através de leis. Nós precisamos de leis mais rigorosas. Eu sei que o mercado das drogas lícitas, principalmente o álcool, gera uma economia enorme no país, gera emprego, gera impostos, mas é necessário leis rigorosas. Miami é uma cidade turística e um ponto de baladas, vamos dizer assim. No entanto, se você anda na calçada com uma latinha de cerveja, você é preso na hora. Não pode. Você não pode consumir bebida em locais públicos. Existe em vários locais da Europa e dos Estados Unidos. Na Europa é proibido a propaganda de bebidas alcoólicas. Não pode ter propaganda. Existe uma campanha tão dura quanto ao cigarro. Agora, aqui no Brasil, assim, há um processo de alcoolismo intenso na sociedade. Agora, nós sabemos que isso tem uma influência grande, mas também é necessário que o berço, a família, tenha uma campanha de conscientização. É necessário que os órgãos de assistência sociais façam um processo de aconselhamento às famílias para que no berço da família a criança, o jovem, não leve a tendência ao alcoolismo e às drogas. Deputado, esse programa do senhor de recuperação e recolocação profissional para pessoas portadoras de doenças de alcoolismo e dependência química, existe também, dentro desse projeto, alguma relação com a família, porque ela é prejudicada, ela também adoece junto, né, com esse... Ela adoece junto, Li, e eu quero te dizer o seguinte, ela sofre durante todo o processo. Agora, o processo de sofrimento mais intenso é quando o jovem ou o adulto vai preso. Porque quando ele vai preso, nós sabemos que hoje os presídios foram terceirizados. Sim. Mas não foram terceirizados para alguma empresa tomar conta, não. Foi terceirizado para o crime organizado. Quem comanda os presídios hoje é o PCC, é a FDN, a Família do Norte, é o Sindicato do Crime lá do Rio Grande do Norte. Os presídios foram terceirizados para o crime organizado. E o crime organizado, quando um jovem drogado chega preso, ele cobra pedágio da família. Pedágio, olha, para você ficar vivo aqui, você tem que pagar X por semana. E às vezes a família não tem condição de pagar. E aí tem que entrar no mundo das drogas para fazer o tráfico, para sustentar a vida daquele filho ou irmão que está lá no presídio. Então a relação presídio-droga-drogado é uma coisa que precisa urgentemente ser estancada, cortada, enfrentada pelo poder público, sob pena de nós estarmos dando vazão, dando origem a um grupo terrorista nos termos do Estado Islâmico. Porque o Estado Islâmico, quando ele surgiu diante da ausência do Estado. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, o Saddam mantinha alguns grupos sob controle, o Estado perdeu o controle e o Estado Islâmico surgiu. As Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia, também surgiu da ausência do Estado. Agora aqui no Brasil, uma organização terrorista poderosa está surgindo diante da organização desses grupos dentro dos presídios que viraram universidades do crime em função da ausência do Estado no controle dos presídios. Isso não é coisa de Goiás, não, é do Brasil inteiro. E até mesmo nós estamos sofrendo essas consequências, né? Sobre Sim. esse assunto, vamos lá no próximo bloco. Fique com a gente. O tráfico
tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. O programa Ação Parlamentar está de volta e o assunto de hoje é o Programa de Recuperação e Recolocação Profissional para pessoas portadoras de doenças de alcoolismo e dependência química. E quem está aqui em nossos estúdios é o autor desse projeto de lei, deputado Luiz César Bueno, do PT. Deputado, em relação ao questionamento no final do bloco anterior, qual que é a influência, na opinião do senhor, das drogas nessas rebeliões que estão ocorrendo no Brasil e especificamente aqui em Goiás? Bom, os dados mostram que quase 70% da ocupação dos presídios ocorre em função do tráfico de drogas. E 80% dos homicídios, principalmente os homicídios de jovens de 16, 17 até 28 anos, ocorre em função do tráfico de drogas. O tráfico de drogas está ligado à organização, à estruturação de todas essas forças criminosas que comandam o crime no estado de Goiás e que comandam os presídios. É uma falta de senso querer dizer que quem controla os presídios hoje é o Estado. Quem controla os presídios hoje são as organizações criminosas. E o que me assusta não é o fato dessas organizações criminosas como o Comando Vermelho, como o PCC, a FDN e outras, mantêm sobre os presos lá dentro do presídio. Eu não estou preocupado com a liderança que eles têm dentro do presídio. Agora, estou muito preocupado com a liderança que eles possuem fora do presídio. Então, se um criminoso, um chefe de cela, determina que é para morrer alguém aqui fora, ele manda por GPS, em questão de horas aquela pessoa está eliminada. Ou seja, essas organizações que se institucionalizaram, se credenciaram dentro da chamada Universidade do Crime, que a Universidade do Crime hoje são os presídios, viraram verdadeiras universidades do crime. Isso tem uma influência direta nos chamados soldados. Como é que você recruta soldados e alunos para essa Universidade do Crime? É através do pequeno tráfico, às vezes até do consumo, que é feito aqui fora do presídio. Então, o presídio exerce uma função direta entre os jovens condenados recentemente, que às vezes são réus primários, que estão aqui fora. Às vezes a família tem 5 integrantes, vai preso em função da questão das drogas. Só que esse acaba levando os outros 4 em função da pressão que o PCC, que o Comando Vermelho, que a FDN e outras organizações criminosas exercem da família lá dentro do presídio sobre esses que estão aqui fora do presídio. E a forma de ameaça é a vida. Olha, se sua família não entrar no tráfico lá fora, você está morto. E cadê o Estado? Cadê o aparato da polícia?
Portanto, eu tenho feito esse debate em vários lugares que eu tenho passado. A última vez que uma organização, vamos dizer assim, entre aspas, criminosas, desafiou o Estado foi na época do cangaço, com Lampião e Maria Bonita, que puxou o cangaço, foi um movimento de contestação contra o governo no início do século passado, e houve até uma conotação popular forte. Naquela época foi necessário que o Exército, que as Forças Armadas entrassem em campo para combater o cangaço. De lá para cá, nenhuma outra organização criminosa desafiou tão abertamente o poder público, o Estado. Agora as organizações criminosas estão coordenando os presídios e fazendo um verdadeiro enfrentamento com o Estado. E o Estado assiste inoperante, de forma inoperante, onde já se viu as guerras, elas executam mais de 100 pessoas numa noite dentro de um presídio. Agora, eu não estou preocupado com os que estão morrendo lá no presídio. Eu estou preocupado com os que estão morrendo aqui fora, sobre o comando que eles exercem. Eu quero dar um exemplo, além da questão do tráfico de drogas, a questão do roubo de veículos. O roubo de veículos, na sua grande maioria, é comandado dentro do presídio. A ordem de roubar esse ou aquele veículo é feita dentro do presídio. Portanto, eu acho que a segurança pública aqui no estado de Goiás tem que fazer um trabalho criterioso, porque os índices de violência têm crescido muito em Goiânia, muito em função dessa questão do tráfico de drogas e da liderança que as quadrilhas que estão organizadas dentro do presídio exercem fora do presídio. Deputado, uma pergunta que não quer calar. O senhor considera que essas questões das rebeliões que estão ocorrendo aqui no estado de Goiás, elas estão, digamos, controladas? Acredito que não. Eu volto a dizer, o Estado não tem um controle dos presídios. Não tem um controle aqui e nem em lugar nenhum. E eu quero dizer, eu acho que a Assembleia Legislativa do estado de Goiás, no mínimo, teria que fazer uma comissão de investigação, para não dizer uma comissão parlamentar de inquérito, para verificar a segurança que tem os presídios. O senhor pode propor isso? Mais em função do controle aqui. Nós já estamos começando a fazer esse debate, mas é necessário, urgente, fazer isso. Agora, outra coisa que é importante frisar é o tráfico, né, o transporte da droga. Isso precisa ser resolvido urgentemente, porque a droga, ela é transitada livremente. Se você sai aqui de Goiânia para Brasília, é uns 20 minutos de avião. Quando você passa no aeroporto, a sua bagagem é revisada por um raio-x. Quando você volta, a sua bagagem é revisada por um raio-x. Agora, se você pega um carro aqui em Goiânia, você cruza o estado de Goiás, cruza o estado de Minas, você vai lá na Bolívia, entra no Paraguai, chega na Argentina, no Uruguai, volta, ninguém te para. Ninguém faz uma busca para saber se tem droga ou não. Um debate que eu estou fazendo, quero apresentar esse projeto, se puder ser implantado de lei, por lei estadual seria excelente, é que nós tenhamos nas fronteiras de estados um raio-x semelhante ao dos aeroportos. Então ali não é necessário parar o carro, mas ele reduz a velocidade e faz um raio-x. Se esse raio-x detectar a presença de droga, encosta o carro e já faz uma busca e uma apreensão direcionada, como acontece em vários lugares do mundo. Ou seja, nós estamos aqui nos matando com a questão dos presídios, com a questão da recolocação profissional dos dependentes químicos, com a questão das famílias que estão sendo destruídas pela droga, mas a droga está livremente sendo transportada e ninguém faz nada, absolutamente nada. Então, a fiscalização de fronteiras é uma necessidade urgente, urgentíssima. Deputado, agora vamos para as considerações finais e eu queria que o senhor também comentasse sobre a audiência pública que deve ocorrer para esclarecer para a sociedade civil a respeito desse programa de recuperação e recolocação profissional para pessoas portadoras de doenças de alcoolismo e dependência química. Nós queremos chamar todas as entidades, principalmente aquelas que
de uma forma muito corajosa, às vezes sem nenhum centavo, às vezes apenas com a fé, com a determinação, muitas delas entidades evangélicas, católicas, espíritas, têm instituições de recuperação de dependentes químicos. Nós precisamos dar o apoio a essas instituições que, sem qualquer tipo de apoio, às vezes, do poder público, essas instituições que na hora que você precisa colocar uma pessoa que está assim, na beira do fosso e que está no fundo da dependência, são essas pessoas e instituições que têm dado apoio. Portanto, é importante que a Assembleia Legislativa ouça essas instituições para ver qual que é a opinião delas em relação ao nosso projeto. Mais uma vez, obrigada pela participação do senhor aqui hoje com a gente. Agradeço a você, uma satisfação, e agradeço a todos da TV Assembleia, do Canal 8, vamos fazer com que esse debate ganhe o Estado e nós tenhamos um mundo melhor. Ok. O Ação Parlamentar vai ficando por aqui. Continue agora com a nossa programação.